Bom dia, minha gente, um abraço a todos. Vamos lá aqui no canal do Dito Lopes, analisar o jogo de ontem, quando o Vitória perdeu para o Botafogo do Rio de Janeiro por 2-1, jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil, e o Vitória está eliminado da competição. Alguns detalhes para que a gente possa trazer para vocês aqui, porque depois do jogo de ontem, inclusive, ouvimos algumas críticas, alguns comentários de torcedores também, e eu queria passar a minha opinião para vocês aqui nesse momento. Eu acho que o Vitória não fez um jogo ruim, O Vitória poderia ter ganho do time do Botafogo, poderia sim. O Vitória fez os primeiros 25 minutos do jogo muito bons, O Vitória jogou bem, pressionou, encurralou o time do Botafogo no seu campo. O Vitória não jogou contra qualquer time. Veja que o Botafogo, na semana passada, foi a Lima, no Peru, e venceu o Universitário, não é isso? Por 1-0 pela Libertadores da América, que está classificado para a próxima fase da Libertadores da América. Então veja, não é qualquer time, é um time que está fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, Tem jogadores de investimento alto. Então o Vitória, mesmo assim, conseguiu dar uma encurralada nos primeiros 25 minutos de jogo na equipe do Botafogo. Por que o Vitória então não ganhou, Dito? Por que o Vitória então não fez o gol? Aí vem um grande detalhe, E aquilo que a gente já vem falando há muito tempo, que o Vitória não é um time de Série A. O Vitória não tem jogadores qualificados para jogar uma Série A do Campeonato Brasileiro. Chega um treinador, pode chegar um treinador, e ontem a favor do Vitória tinha jogar dentro de casa, é um jogo de Copa, não é um jogo do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, que aí já é mais macento, Vamos dizer assim, são 38 rodadas. Jogos de Copa, você decide uma Copa em poucos jogos, poucas partidas. Então, assim, tem a motivação de bicho, com certeza. Ontem tinha bicho para os jogadores ganharem o jogo, Você passa para a próxima fase, você ganha moral, vai para a quarta fase da competição. O treinador que chegou novo é mais uma motivação também para o elenco do Vitória, mas o futebol não é feito só disso. Você precisa de qualidade técnica, O treinador, eu digo sempre assim, mas por que o Vitória jogou bem? Eu digo assim, o treinador de futebol, a obrigação dele é fazer o time jogar bem. Pode ser um time de terceira divisão, de quarta divisão. O time tem que jogar bem. Agora, se o time vai ganhar, aí depende muito da qualidade de finalização do atleta. Se o time vai finalizar, depende muito, da técnica individual. Porque o futebol é um esporte coletivo, mas você tendo o individual de cada um, qualificado, você vai jogar muito melhor. Agora, o Vitória tem alguns problemas, O Vitória já vem, é claro, com a mania do Léo Condé. Não é de um dia para o outro que o treinador que chega, mesmo ele tendo aqueles 5 dias para trabalhar ali, no automático o jogador vai fazer aquilo que já vem fazendo há 1 ano e meio. Estava com o Condé aí há mais ou menos 1 ano e meio. Então fica no psicológico do atleta, no automático do atleta durante o jogo, mesmo sabendo que tem um sistema, um modelo para aquela partida, às vezes vai acontecer do atleta fazer o que ele vinha fazendo. Então o Vitória tem um jogo muito previsível. O Vitória joga muito pelas beiradas do campo. Quais as jogadas principais do Vitória? Ir para as pontas e das pontas fazer o cruzamento para a área. O futebol ele mudou muito, O futebol ele precisa de muita intensidade, o futebol precisa de muita dinâmica. Essa jogada pelo corredor central tem que acontecer também. Mas o time vem às vezes muito recuado e tal. Então você tem que ter o quê? Inversão de posicionamento. Você não pode ficar estático dentro de campo, não pode guardar uma posição. Vamos dar um exemplo, por exemplo, o Mateuzinho, ele tem que jogar pelo lado direito, pelo lado esquerdo, entrar como centroavante. Não pode. A Vitória ontem entrou com praticamente 3 centroavantes, Yuri Castilho, Janderson e o Luiz Adriano. São 3 homens que podem jogar de centroavante. Mas o Yuri Castilho jogou de um lado, Janderson jogou de outro, mas eles não são pontas, eles são jogadores com tendências de área, mas não são grandes artilheiros, não são. Então o Vitória, nesses 25 minutos que eu estou falando, agrediu o Botafogo, praticamente o Botafogo não passava do meio de campo, mas o Vitória não conseguia finalizar, porque não tinha jogadores com capacidade, com qualidade de finalização. E aí criam-se os problemas. Cansa, você não consegue dar aquela intensidade, aquela dinâmica o tempo inteiro,
existe o cansaço dos atletas, você vai recuar um pouquinho, que é normal isso dentro do futebol, e vai chamar o adversário. Aí o adversário já está mais descansado, psicologicamente está mais tranquilo, porque não tomou o gol lá, e começa a lhe pressionar. Foi o que o Botafogo fez, e o Botafogo terminou o primeiro tempo melhor do que o Vitória, não é isso? Terminou melhor do que o Vitória, à frente do placar. Isso traz um problema para o treinador rubro-negro, o Carpini, para tentar mudar no vestiário, posicionamento dentro de campo, todas essas coisas. O Vitória voltou melhor no segundo tempo, voltou parecendo aquele futebol do primeiro tempo, sobretudo quando sai o Mateuzinho e entra o Daniel. Aí a gente não entende mais uma vez a questão do Daniel de fora do time do Vitória. Vejo que com o Léo Condé, no último jogo, se eu não me engano, nem no banco foi. A gente entende até o treinador quando diz que ele precisa, e o Carpini falou também praticamente a mesma coisa que o Léo Condé falou, que ele precisa ter um posicionamento dentro de campo melhor, mais apurado. A gente entende que é um jogador que precisa voltar para marcar, mas assim, no lugar de Yuri Castilho ou no lugar do Janderson, ele pode jogar. Ele é um meio atacante, ele é um cara que está bem perto, próximo da área. Veja quantas jogadas de beirada ele fez ontem pelo lado direito. O Daniel, inclusive, o gol dele foi pelo lado direito, ali na beirada, driblando os jogadores da equipe do Botafogo e chutando de perna esquerda no passe do Alejandro. Então, é só ajustar, é só arrumar. Você tem que sincronizar um time de futebol, ele tem que estar com sincronia. Você quer ver o resultado disso? Os gols que o Vitória toma. Sabe por quê? Porque quando o time está atacando, e foi assim o Vitória, volta a falar naqueles primeiros 25 minutos do primeiro tempo, nos primeiros minutos do segundo tempo da mesma forma. Então, quando o ataque do Vitória está atacando, o meia se aproximava, os meias se aproximavam, Rodrigo, Dudu e Mateuzinho, eles se aproximavam do ataque e a defesa ficava lá no seu campo, lá atrás. Então, olha o espaço, gente. Você tem aqui o ataque, você tem aqui o meio de campo e você tem a zaga aqui. Então, quando o adversário toma a bola e vem tocando, tem um buraco entre o meio de campo e a zaga do Vitória. Aí permite o contra-ataque adversário. O adversário vem para cima. O segundo gol foi um retrato disso aí. Então, os zagueiros têm que estar compactados com o time todo. Não pode ter mais de 30 metros ali, porque quando você perde a bola, você tenta roubar logo. Se não rouba a bola, você dá falta. Mata o contra-ataque do adversário. Então, alguns detalhes que o técnico Carpini vai ter que mexer, vai ter que tirar. Os laterais do Vitória são muito previsíveis, né? Eu estou aqui criticando o Zeca, foi muito criticado ontem, mas não pelo jogo de ontem. O Zeca foi criticado já por um conjunto da obra, né? O Zeca vem falhando, não vem jogando bom futebol. Apesar da experiência dele, o capitão do time não vem jogando bom futebol. Então, o torcedor vaiou ontem o Zeca, criticou muito o Zeca, mas não é culpa do Zeca. O Vitória tomou gol, culpa do Zeca. Não, é culpa de um coletivo, é culpa de um time mal posicionado dentro de campo. Não vou culpar Carpini, são 5 dias apenas que ele chegou. Então, os laterais, eles são previsíveis, eles não fazem diagonal, eles não entram na área do adversário, é só aquela jogada de beirada do campo, e isso realmente complica. Então, não é que o Vitória fez um jogo ruim. Pode vir qualquer treinador, pode criar um sistema de jogo para o Vitória, sabe? O modelo de jogo do Vitória ontem não foi ruim. O problema é que o Vitória não tem jogadores qualificados para a primeira divisão para ganhar de um time como o Botafogo. Uma hora ou outra vai ganhar, uma hora ou outra vai dar certo, mas não é um time para ter uma sequência de vitórias com esses jogadores que o Vitória tem aí. Então a diretoria já pode até estar contratando. Não tem problema, pode contratar agora, só vai jogar a partir de julho, mas a contratação pode ser feita agora. E o Carpini deu a entender isso, né? Que a partir do mês de julho, com contratações, tem que buscar contratações, tem que reforçar o time. Ontem, por exemplo, eu não concordei com a mudança de tirar a Camutanga para colocar o Vini. O Vini teve culpa? Não, não é isso, mas o Camutanga está entrosado com o Wagner Leonardo. Talvez não acontecessem aqueles gols de ontem. Pelo entrosamento dos dois jogadores, eles se entendem jogando ali na defesa do Vitória. E o Vini entrou ontem porque durante esses 5 dias do Carpini achou que o Vini tem mais qualidade técnica, pode até ter, mas aí vem a questão do entrosamento, do cara que já está jogando há mais tempo, né? Está mais rodado junto com o Wagner Leonardo, já existe um conjunto deles aí. Então precisa de sincronia entre a defesa, meio de campo e ataque do time do Vitória. O Vitória precisa deixar de ser previsível, de jogar muito pelas pontas, né? Tem que ver essa questão. Mateuzinho, por exemplo, ele dribla 1, dribla 2, falta. Aí dribla 1, dribla 2, 3, falta. Não pode, o jogador tem que ser útil para o time.
Como Daniel Júnior entrou, fez gol, chutou a bola no gol. Aí você não vê, dificilmente Mateuzinho dá um chute no gol, né? De criar uma jogada mais aguda. É um bom jogador? É um bom jogador. Mas quem sabe a possibilidade de jogar na frente, lá no ataque com o centroavante. Então, minha gente, infelizmente, né, o Vitória foi eliminado da Copa do Brasil e agora só tem um campeonato brasileiro. Tem tempo aí para o técnico Carpini conhecer melhor o grupo, conhecer melhor características e dar uma sincronia, um conjunto melhor a esse time do Vitória. Para você um grande abraço, um ótimo dia, que Deus abençoe a todos.